invoque o nome do Senhor. Deus tem falado conosco, né, nesse tempo agora, tempo de, às vezes, de ansiedades, tempos também de sinais, coisas assim tão tremendas que Deus está realizando. Mas nós vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós. Eu convido você a abrir comigo aqui as Escrituras do Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 11 até o verso 21. Nós terminamos agora no mês passado, mês de julho, nós terminamos assim, alguns irmãos que estão nos acompanhando com a leitura de toda a Bíblia, nós terminamos o Evangelho de Marcos. E nesse Evangelho de Marcos eu vi tantos sinais, tantas maravilhas que Jesus foi operando no meio do povo judeu, no meio ali na região da Judéia, da Galiléia, tantas maravilhas que ele foi realizando. E tudo enfocado ali para poder que Deus age através do seu Filho. Vamos aqui ver Marcos capítulo 8, verso 11 em diante. E saindo, os fariseus puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado.
Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um. Preveniu Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? Tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Graças a Deus. A igreja pode se assentar. Amados, eu estava meditando sobre esses eventos que aconteceram, que estão registrados no Evangelho de Marcos, e eu vi aqui algo assim, nessa ocasião, que eu quero dividir com vocês nesta manhã, domingo. Disse aqui que os fariseus, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. O que os fariseus estavam fazendo? Tentando Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. O que na verdade os fariseus estavam querendo? Que ele desse mais uma vez uma prova, algo de que ele era o Messias, o Filho de Deus, mesmo diante de todos aqueles sinais que estavam acontecendo no meio deles. Quantas vidas foram curadas? Quantas vidas foram abençoadas naquele período em que Jesus estava ali compartilhando com os discípulos, falando com eles as palavras de vida eterna, do reino dos céus, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Eles, inclusive os próprios fariseus se admiravam da autoridade de Jesus, porque onde ele passava, ele fazia com que os demônios ficassem calados. Ele agia de maneira poderosa que as pessoas às vezes nem precisavam tocar nele, mas alguns faziam um esforço para chegar perto. Então, quer dizer, eram muitos sinais, muitas coisas que estavam se acontecendo no meio dele. Mas aí chegam os fariseus e dizem: dá-nos um sinal, um sinal do céu. Como assim? Mostra alguma coisa que a gente possa crer em você. Ele falou assim: não vai ser dado nenhum sinal para essa geração, não vai ser dado sinal para vocês. Aí, para nossa surpresa, ele chega junto aos seus discípulos e eles pegam o barco, vão para o outro lado. E naquele dia, naquela ocasião onde eles estavam, ali junto ao mar da Galileia, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. E quando aconteceu aquela maravilha, porque as pessoas já estavam muito tempo sem comer, estavam acompanhando Jesus ficou preocupado com eles e pediu para que os discípulos dessem a eles de comer. Mas nós não temos aqui, de onde vamos tirar pão para toda essa geração? Só tem isso aqui, aqueles 5 pães, os peixinhos. Então Jesus falou assim, mandou recolher aquilo ali, separar o pessoal, orou, deu graças e o Senhor os abençoou. E o que aconteceu? Aquele pão, aqueles peixes se multiplicaram de maneira tão tremenda, tão gloriosa, e sobraram 12 cestos de pães ainda. Então, acabado tudo isso, acabado o discurso, acabado esse sinal de maravilha, aí chega lá num determinado lugar, os fariseus fazem esse questionamento, tentando Jesus. Tentando por quê? Porque estavam colocando ele à prova, para que ele fizesse alguma coisa para mostrar que ele era o Senhor. Aí agora ele entra no barco e fala com os seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes também. E os discípulos começam a conversar entre eles:
O mestre deve estar falando para ele, porque a gente não trouxe pão. A gente vai continuar e a gente não tem pão aqui para nós. Aí Jesus, percebendo que eles estavam conversando sobre essas coisas, disse então: vem cá, vocês estão conversando sobre isso, vocês ainda não despertaram, não acordaram. O que acabou de acontecer ali? Foram a questão do milagre dos pães, né? Vocês viram quanto que já foi realizado, quantos pães quanto, através daqueles pães, quantas vidas foram alimentadas, quantos cestos sobraram, e vocês ainda estão discutindo sobre essa questão, vocês não estão compreendendo. Então, o que eu quero aqui nessa manhã meditar com você, tem algumas coisas que às vezes a gente fica assim, vendo, observando o que Deus está realizando, mas nós não conseguimos compreender, ou parece que o nosso entendimento se fecha, mas não é bem assim o entendimento, né? O nosso coração fica endurecido por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo. E o coração endurecido dificulta a compreender o que Deus está querendo nos falar, o que Deus está querendo nos dizer. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, quando Jesus, conversando com ele sobre isso, olha só: tendes o coração endurecido, tendes olhos e não vedes, e tendo ouvido não ouvis, não vos lembrais de quando partiram os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Então, o que Jesus estava aqui falando para os seus discípulos, que quando nós começamos a olhar para nós, para as nossas limitações, para as nossas condições, nós nos esquecemos até do que Ele, na verdade, está realizando por nós, ou que Ele pode realizar por nós. E aí eu quero encorajar você, nesse dia, a não colocar os olhos na circunstância, a não colocar os olhos somente naquilo que você está vendo. Não tem pão, está faltando isso, está acontecendo aquilo. E quando nossos olhos estão fixados nessas coisas, nós nos esquecemos daquilo que Ele está fazendo por nós, daquilo que Ele está realizando na nossa vida. E eu quero, assim, irmão, só resgatando um pouquinho, né, ajudar você a se lembrar, né, o quanto que Deus já fez até aqui. Olha só para as maravilhas que Ele já operou nas nossas vidas. E isso é algo que é necessário, muito importante, trabalhar lá no nosso interior. Porque a Bíblia fala que as janelas da alma é o quê? Quais são as janelas da alma? A Bíblia fala sobre isso. Alguém se lembra? São os olhos, exatamente isso. Os olhos são a janela da nossa alma. Ou seja, aquilo que nós estamos vendo, isso traz para nós uma imagem que provoca uma reação interna, um sentimento, e que acaba nos causando dificuldade. Lembra daquilo que nós, no mês passado, estudamos sobre o cárcere das emoções, sobre a questão de estar olhando para aquilo que ocupa a nossa mente, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, deixar Deus realizar dentro de nós e cumprir os seus propósitos, independente daquilo que nós estamos sentindo. O coração do homem é enganoso. Então nós precisamos sim ter uma atenção especial para isso, porque senão o nosso coração fica fechado, o que Jesus aqui chama de coração endurecido. E isso é um exercício que nós precisamos fazer todos os dias. É um exercício porque nossos olhos não tem como andar por aí fechado, né? Porque ao invés de usar máscara, a gente pega a nossa máscara aí, que a gente está usando, né? Eu estou aqui com a minha máscara aqui, bonitinho. E aí a gente faz assim, ó. Não resolve nada. Né? A gente não pode andar assim, para a gente não se contaminar e manter
as janelas da alma fechadas. Não, a gente está olhando. E isso eu vou dizer para vocês, não é simples, não é fácil. Porque não tem como a gente andar com a máscara no olho. A gente tem que olhar vendo as coisas. E quando a gente está olhando e vendo as coisas, aí nós vamos deixar que o Espírito de Deus nos ajude a filtrar. Colocar assim como se fosse aquelas lentes que tem, que faz a filtragem dos raios que prejudicam a nossa visão. A mesma coisa, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos conduzir dessa maneira. Porque quando Ele está fazendo isso na nossa vida, o nosso coração, os nossos sentimentos vão estar sendo guardados. E aí, como a palavra fala, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. E aí nós vamos ver tudo sendo aberto diante de nós, nós vamos ver cumpridas as promessas do Senhor. E por que é importante nós entendermos isso? Não só para que a gente possa não nos sentir paralisados, bloqueados com as coisas que nós devemos fazer para cumprir os propósitos de Deus, mas também porque muitas outras situações e circunstâncias que Jesus falou que os seus discípulos passariam e que nós passamos também, vem, e nós, cada vez mais experientes na condução disso, nós vamos ver a mão de Deus do nosso lado. E aí nunca vamos nos esquecer que Ele tem sido fiel. E como Ele diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Hoje pela manhã, não sei quantos já tiveram a oportunidade aí de ouvir a mensagem da Escola Bíblica Dominical, quando abordamos sobre os 144 mil judeus, israelitas, que serão selados para atuarem num tempo importante nesses últimos dias, e 2 testemunhas, ou seja, 2 profetas que serão levantados pelo poder de Deus. Então ali, estudando e ouvindo e meditando sobre todas essas coisas, nós ficamos assim, às vezes aterrorizados, até com medo, né? Poxa, e aí, o que ele vai fazer? O que vai acontecer? Bom, se a gente ficar olhando só para as coisas terríveis que estão acontecendo na Terra, ou que pode acontecer sobre a Terra, isso nos paralisa, isso nos impede de prosseguir, isso nos impede de nos alegrar em Deus, o autor e consumador da nossa fé. Mas quando nós nos lembramos que Ele nos prometeu que Ele está do nosso lado, esteja de bom ânimo, porque eu venci o mundo, a vitória que vence o mundo é o quê? É a nossa fé. Então, quando nós colocamos os nossos olhos nessas coisas, a nossa fé é fortalecida e nós saímos alegres, felizes, abençoados, porque Deus é bom e Ele é poderoso para agir na nossa vida. Então, não se desanime no meio de todas essas situações que a gente tem vivido. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, o Senhor está do nosso lado. E aí nós temos assim o dever de não deixar que os nossos olhos venham a ofuscar as promessas que Deus tem para a nossa vida, deixar ficar nublado tudo aquilo que o Senhor já prometeu, tudo que Deus promete para nós, Ele é fiel para cumprir. Então não se preocupe com as situações, com as circunstâncias, porque Ele é bom e fiel. Então eu quero, nesse momento, orar mais uma vez. Eu não sei assim exatamente qual é a situação que você está visualizando, as coisas que você está passando. Eu quero só fechar aqui com um exemplo bem simples. Você, ao lidar com uma pessoa, e essa pessoa, por causa da dificuldade que ela está passando, ela não te recebeu bem, ela não expressou de maneira adequada quando você se aproximou, ela não te acolheu, e aí você traz à sua memória coisas assim terríveis sobre essa pessoa, e aí você começa a falar assim: poxa, mas eu colaborei tanto com essa pessoa, eu estava ali no momento junto com ela, e agora ela me trata dessa maneira.
e aquilo começa a causar dentro de você um sentimento de frustração, de decepção. E se você não tomar cuidado, aquilo vai criando também um sentimento de amargura. E aí um simples olhar dela já faz com que o seu semblante também feche. E você não consiga falar, você não consiga mirar nos seus olhos, você não consegue expressar por essa pessoa o seu amor de Deus, o seu amor cristão que está no seu coração. Veja como uma coisa vai desencadeando a outra. Ao passo de que ela agiu de alguma maneira, pode ser uma fase, uma dificuldade que ela está enfrentando, mas você continue amando, você continue servindo, você continue abençoando, porque você vai depois perceber que aquilo não tinha nada a ver com você. E se tiver, você pode ficar certo, o amor cobre multidão de pecados. E aquilo vai fazer com que você fique livre, você fique à vontade para poder continuar amando essa pessoa, porque nós não somos, vamos dizer assim, queridos por todo mundo. Às vezes por até expressar a verdade, ou por você falar aquilo que precisa falar, você vai incomodar. Mas é uma coisa que a gente precisa nesse dia. Já vamos orar agora para que tudo que nós estamos vendo, né, das pessoas, das situações, das dificuldades, até das enfermidades que aparecem, maior é Deus, para cuidar da gente e nos abençoar. Então coloca agora seu coração diante de Deus. Faz como Davi fez aquela oração: Senhor, guarda o meu coração, cria em mim, Senhor, um coração puro, renova dentro de mim um espírito novo, para que eu possa contemplar a tua face. E aí você não ficar preocupado, ansioso, deixando que as situações venham a ofuscar tudo aquilo que Jesus prometeu para você, porque Ele é bom e Ele é fiel. Amado Deus, nós te agradecemos por esse dia, por esta manhã, porque é o Senhor que sustenta a nossa vida, é o Senhor quem nos alimenta e está do nosso lado, manifestando a sua fidelidade através dos sinais dos teus feitos. Obrigado porque hoje nós temos ouvido aqui as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agora te pedimos, ó Senhor, guarda o nosso coração no momento da prova, guarda, Senhor, o nosso coração nos momentos das tentações. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas guarda-nos do mal. Abençoa o coração de cada um dos teus filhos e ajuda nesse momento, momentos, ó Deus, de apreensões, de ansiedade, que o Senhor venha arrancar isso de dentro de nós e não deixar que o nosso coração fique endurecido, mas ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a entender os teus propósitos para as nossas vidas, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.